Uma família da pesada, ou no original, Family Guy. Eu aposto que você já se esbarrou com algum corte desse desenho enquanto navegava por vídeos curtos. Provavelmente até deu uma risadinha de canto, ou até se surpreendeu com um humor sujo e completamente aleatório, vindo de algo que, à primeira vista, parece ser apenas um desenho animado. Afinal, quantos desenhos hoje em dia ainda têm coragem de afrontar as normas do politicamente correto? É fácil pensar que estamos diante de uma obra ousada, que zomba da cultura moderna, certo? Bem, você foi enganado. Se você assiste Family Guy e pensa, nossa, esse é literalmente meu tipo de humor, é sinal que você não percebeu algo fundamental. A principal piada da série não é sobre religião, minorias ou ideologias. A principal piada da série é sobre você. Essa série, que muitos enxergam como uma espécie de resistência aos padrões atuais, é na verdade uma sátira direcionada ao próprio público que a consome. Em essência, Family Guy não está tão distante de The Boys em sua proposta crítica. Mas calma, eu vou te explicar isso ao longo dessa análise, sem forçação de barra ou interpretações enviesadas. Afinal, você está na taberna. Então pegue seu drink, se acomode e se prepare para sair na porrada com o frango gigante. Quer saber? Esquece essa última parte. Uma Família da Pesada estreou em 31 de janeiro de 1999, no canal Fox. Caso você não saiba, a série foi criada por Seth MacFarlane, que inclusive dubla a maioria dos personagens principais, como Peter, Quagmire, Brian, Stewie, entre outros. No início, o desenho parecia mais uma cópia genérica de Os Simpsons do que a insanidade que conhecemos hoje. Mas com o passar das temporadas, o rumo mudou drasticamente. Se os Simpsons fazem críticas sutis à sociedade americana e flertam com o humor negro, Uma Família da Pesada decidiu ir além. Muito além. As críticas deixaram de ser sutis e passaram a ser escrachadas em tela. A própria família protagonista é uma caricatura grotesca do modelo tradicional americano, o famoso American Way of Life. Peter, o pai, é um sujeito grosseiro, inconsequente e completamente insano. Lois, a mãe exemplar, esconde um passado duvidoso e vive de aparências. Chris e Meg representam os jovens excluídos e vítimas do bullying escolar. Brian é o cara culto e progressista, mas que revela sua hipocrisia constantemente. Bom, o Stewie é simplesmente o melhor personagem da série. Cada membro da família é uma provocação direta aos arquétipos da sociedade tradicional norte-americana. Até o título original, Family Guy, soa como uma ironia ao típico discurso do cidadão conservador que se orgulha em dizer "sou um cara de família". E não, isso não é uma teoria da conspiração, nem uma tentativa de distorcer a obra. Trata-se apenas de observar as intenções por trás da sátira. Agora que você já tem um contexto, vamos a alguns exemplos práticos dessa crítica. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se projetaram ao mundo como a terra da liberdade, da oportunidade e da vida simples. Nascia assim o ideal do American Way of Life. Essa imagem de perfeição familiar se firmou no imaginário coletivo, servindo como um verniz que escondia as várias falhas profundas da sociedade americana. E é nesse ponto que Family Guy entra. A proposta da série é expor essas falhas, e mais do que isso, ridicularizá-las. Um exemplo claro disso aparece no episódio 5 da terceira temporada. Nele, Peter descobre que Chris tem um atributo masculino maior que o dele. Isso desencadeia uma crise de masculinidade no Peter, que, em busca de reafirmação, decide se juntar a uma associação de portadores de armas. O episódio satiriza o culto às armas nos Estados Unidos, mostrando como muitos homens se agarram ao armamentismo para compensar inseguranças pessoais. Um dos momentos mais emblemáticos do episódio é o comercial fictício de TV que ridiculariza essa obsessão por armas e o fetiche por poder. E antes que alguém diga, essa não é uma crítica minha, eu estou apenas analisando o conteúdo do episódio. Outro exemplo interessante aparece no episódio 15 da 19ª temporada. Lois frequenta uma cafeteria local todos os dias e espera, por mérito, ser eleita pelo estabelecimento como a cliente do mês.
Mas mesmo sendo educada e consumindo frequentemente, ela nunca recebe a homenagem. A partir daí, Lois entra em um processo de autossabotagem e de desespero. Seja abordando a hipocrisia familiar, o narcisismo cotidiano, ou até mesmo essa ideia de possuir armas sem motivo algum, a família da pesada não está do seu lado. Muito pelo contrário, ela está apontando o dedo para você e rindo da forma como você ri. Mas calma, isso não significa que você não pode gostar da série. Significa apenas que, talvez, ela esteja dizendo muito mais sobre o mundo e sobre você do que parece à primeira vista. E isso abre margem para o próximo tópico. Se concluímos que Uma Família da Pesada é uma animação que satiriza a sociedade americana tradicional e a hipocrisia por trás de uma imagem conservadora e idealizada, é natural pensarmos que se trata de uma obra com viés liberal, quase como uma propaganda disfarçada. Mas as coisas não são tão simples assim. Presumir que toda crítica a uma ideologia parte de uma oposição absoluta é um erro comum. Apesar do desenho frequentemente expor comportamentos reprováveis associados a uma mentalidade conservadora, ele também não poupa críticas ao outro extremo, os excessos do liberalismo moderno. Um exemplo disso é o episódio em que Brian faz uma piada questionável no Twitter após assistir ao filme do Bad Boys. A repercussão dessa piada é tão desproporcional que ele acaba sendo cancelado nas redes sociais e perseguido na vida real. É uma crítica direta à cultura do cancelamento e também à postura punitiva de certos grupos liberais. Aliás, o próprio Brian é um personagem que personifica essa hipocrisia. Apesar de se declarar liberal e defensor das causas sociais, vários episódios revelam que suas ações contradizem seu discurso. Sua aura de intelectual engajado é, muitas das vezes, apenas uma fachada para conquistar mulheres. E não à toa, o personagem do Quagmire o detesta por isso. Tá bom, eu vou te falar. Você é a pior pessoa que eu conheço. Dá sempre em cima da mulher de seu melhor amigo. O cara paga sua comida e salvou você da morte. É assim que você retribui. E pra piorar as coisas, você defeca por todo o quintal dele. E você é uma esponja, você não paga nada. Você sempre fala, depois eu acerto, mas o depois nunca chega. E o que me irrita é que você finge que é um cara profundo, que adora as almas das mulheres, mas você só sai com peruas. Nisso, pelo menos, eu sou honesto. Eu não compro o livro do apanhador no campo de centeio e depois faz pra elas uma interpretação da 7ª série de como Holden Caulfield era um intelectual profundo. Ele não era. Ele era um pirralho mimado e é por isso que você gosta tanto dele, porque ele é você. Você é pretensioso e você se ilude achando que é um grande escritor, apesar de ser horrível. Eu devia saber que Cherry não escreveu aquele bilhete. Ela iria saber que não tem A na palavra definido. E eu acho que o que eu mais odeio em você é seu texto todo liberal, como devemos legalizar as drogas, cara, como os grandes negócios estão esmagando a classe inferior, como a falta de moradia é a maior tragédia do país. O que você fez pra ajudar? Eu trabalho na fila da sopa, Brian. Eu nunca te vi lá. Quer saber? Pegue uma concha. A propósito, dirigir um carro não torna Jesus Cristo. Ah, espera, você não acredita em Jesus ou em nenhuma religião que exista, porque religião é pra idiotas. E quem é você pra ser superior a alguém? Reprovou na faculdade 2 vezes, o que não é tão ruim quanto ter falhado como pai. Como está seu filho que você nunca vê? Mas quer saber? Eu podia perdoar tudo isso se você não fosse tão mala. Isso é o pior, Brian. Você é um mala enorme, triste e alcoólatra. Até mais, Brian. E obrigado pelo filé. Falando no Quagmire, talvez ele seja o personagem mais sombrio dessa obra. Já parou para pensar que Glenn Quagmire pode ser uma metáfora para o tráfico sexual global? Claro, é uma interpretação pessoal, mas considerando que ele é piloto de avião e que a série insinua que ele usa essa profissão para fins bem questionáveis, a teoria não soa tão absurda assim. Fato é que, apesar de direcionar suas críticas mais duramente a um lado, Uma Família da Pesada nunca exalta a ideologia oposta como a solução. A impressão que fica é que a série entende uma coisa essencial. Quando o assunto é política, as respostas nunca são preto no branco. Agora, embora a série traga uma boa dose de subversão e uma sátira interessante, é preciso reconhecer, Uma Família da Pesada está longe de ser uma obra genial. Não me leve a mal, eu gosto de assistir enquanto faço uma refeição. É divertido, mas o fato de carregar mensagens políticas ou sociais não transforma automaticamente um desenho em algo brilhante. Inclusive, a 4ª temporada de The Boys sofreu com isso também. Os roteiros são, na maioria das vezes, fracos e repetitivos. Poucos episódios têm substância real. Se você assistir, você vai perceber.
Na prática, a série funciona como uma colagem de piadas e esquetes, algumas engraçadas e outras nem tanto. Na minha opinião, os melhores episódios são aqueles focados na dupla Brian e Stewie, que conseguem equilibrar humor, drama e até reflexões mais profundas. Mas no fim das contas, é compreensível. Family Guy não quer se levar a sério. Não tenta ser como as primeiras temporadas de Os Simpsons, nem uma versão animada de Modern Family. É um rascunho de ideias e risadas, fruto da mente de um roteirista habilidoso em provocar, mas que nem sempre entrega algo refinado. No fim, não há nenhum problema em gostar de Uma Família da Pesada, seja você mais alinhado às ideias liberais ou conservadoras. Todos podem assistir e se divertir, porque o que a série ridiculariza realmente, no fundo, não é uma ideologia específica, mas sim um tipo de pessoa. Aquele tipo de pessoa que não questiona, que não interpreta nada além da superfície, e que, por isso, se deixa seduzir facilmente por qualquer discurso que reforce aquilo que já acredita. Se pudermos tirar uma lição de Uma Família da Pesada, talvez seja essa. Não seja esse tipo de pessoa. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, o convido a se inscrever no canal. E por que não deixar sua opinião nos comentários. E se ainda não hypou o vídeo, aproveita agora. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo. Obrigado por fazer parte da taberna, onde a gente vê mais do que é mostrado.